Então, eu vou chamar nossos 3 palestrantes. Vou chamar o professor Heitor César, vou chamar o Orlando Zacconi, que é delegado da Polícia Civil, e vou chamar a Irone Santiago, que é da ONG Mães Amarã. Só para concluir, sabe o que o cara falou? Eu falei que eu vou tomar injeção. Eu falei, cara, eu não estou sentindo dor. Você toma injeção? Não, tem que tomar injeção. Eu falei, não vou tomar. Então ele levantou a drapão no consultório e falou assim, então o senhor, por favor, pode se retirar. O senhor convida com a sua dor. Tudo bem, cara. Cada palestrante vai ter 25 minutos de fala e depois disso a gente vai abrir para perguntas. A gente vai começar com a fala do professor. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Gostaria muito de agradecer o convite, por estar fazendo parte aqui dessa importante discussão. E como vocês já estavam debatendo anteriormente, o quanto é importante nesses encontros, nessas atividades, também debatermos questões gerais da política, até mesmo porque nós não vivemos em bolhas. E o que acontece no mundo nos afeta, interfere diretamente no nosso dia a dia, nas nossas vidas. E também porque é importante termos uma participação mais ativa num conjunto de temas da sociedade, né? E nós vivemos numa conjuntura bastante complexa, bastante adversa, onde inclusive debates e eventos como esses, em outros locais, em outras faculdades, em outras escolas, estão sofrendo um processo de criminalização, assim como a própria atividade política como um todo, na atual conjuntura, sofre um processo de criminalização, né? Vivemos a época da escola sem partido, da lei da mordaça e um conjunto de pressões que interferem na autonomia pedagógica dos professores, interferem nos debates políticos. Eu, particularmente, tenho vários colegas que foram demitidos ou ameaçados de serem demitidos por fazerem debates, por fazerem discussões ou simplesmente por darem aulas. E nessa conjuntura, mais do que nunca, é importante politizarmos cada vez mais os espaços como uma forma, inclusive, de construirmos resistência, né? Nesse sentido, muito agradecido pelo convite e tentarei dar algumas contribuições aqui a essa discussão, né? Sou professor de História e de Filosofia, tenho uma atuação no movimento sindical também, sou mestre em História lá pela Rural, Universidade Rural, e inclusive ontem lá na Rural nós estávamos tendo justamente um debate sobre essa mesma temática, sobre a intervenção militar na segurança pública no Rio de Janeiro. Só que, até mesmo para poder entrar nessa discussão, creio que seja importante situarmos um pouco o contexto onde essa intervenção ocorre, né? Nós estamos aqui no Rio de Janeiro vivendo talvez um dos períodos mais adversos, mais complicados desde a redemocratização dos anos 80. Nós temos um processo no Rio de Janeiro de desmonte de políticas públicas, um verdadeiro caos nos serviços, com atrasos de salários dos servidores, a saúde pública no Rio de Janeiro praticamente totalmente entregue na mão das OS, das organizações sociais, ou seja, uma privatização por dentro da saúde pública, uma certa privatização também da própria segurança pública também. E aí nós temos no Rio de Janeiro o exemplo da Lapa Presente, Centro Presente, que são formas da segurança pública, digamos assim, estar na mão de setores financiados
pela Federação de Comércio, juntas comerciais e coisas do gênero. Só que isso vem num quadro onde nós estamos talvez hoje vendo pela primeira vez os legados dos grandes eventos que ocorreram no Rio de Janeiro. A Copa do Mundo, a Olimpíada, Encontro da ONU, Encontro das Juventudes com o Papa, ou seja, um conjunto de grandes eventos que aconteceram no Rio de Janeiro que serviram como uma certa justificativa para pôr em marcha um modelo de desenvolvimento voltado aos interesses do grande capital e dos grandes investimentos. Esse modelo, que buscou atrair grandes investimentos e empreendimentos para o Rio de Janeiro, vem demonstrando atualmente o seu esgotamento. E esse esgotamento vem justamente no momento onde nós também estamos vivendo os impactos no Rio de Janeiro de um conjunto de contras-reformas feitas pelo governo federal, um governo ilegitimamente constituído, que é o governo do Michel Temer, que veio construindo no período recente toda uma agenda de intervenções, de retiradas de direitos. Essa ofensiva que se deu no Rio de Janeiro, que soma tanto o quadro estadual quanto esse quadro nacional, agravou muito uma crise que nós já vivíamos no nosso Estado, que é justamente desse esgotamento, desse modelo de desenvolvimento. O problema do Rio de Janeiro não é somente a corrupção. O problema do Rio de Janeiro não é somente a incompetência dos seus administradores. Por mais que eles sejam incompetentes, por mais que nós estejamos recheados de corrupção nos espaços públicos. Mas o problema, de fato, do Rio de Janeiro, nós vamos ver como isso interfere na questão da segurança pública, é justamente o modelo de desenvolvimento que foi aplicado aqui, que foi justamente de priorizar um conjunto de políticas, e essas políticas, para serem efetivadas, demandou e conseguiu constituir uma ampla coalizão política, que aí nós tivemos na conjuntura recente 18 partidos políticos no entorno desse projeto, tanto estadual quanto municipal do PMDB. Nós tivemos assim grandes partidos, grandes conglomerados políticos firmando e se unificando nesse projeto, um projeto que tentou abafar qualquer tipo de oposição política. Nós tivemos nesse período recente pouquíssima oposição institucional. Nós tínhamos lá 3, 4 deputados estaduais, um ou outro vereador em alguma cidade que conduzia esse enfrentamento, esse modelo de política. E nos movimentos sociais e populares se construiu também uma resistência a esse modelo, porém uma resistência que era enfraquecida pelo próprio grupo político que compunha o governo. Basta lembrar que as principais centrais sindicais do país, as maiores centrais sindicais do país, as principais entidades estudantis são dirigidas por grupos políticos que inclusive estavam na base desse governo do PMDB até pouquíssimo tempo atrás, o que conduzia a uma espécie de conciliação, apassivamento das lutas e das resistências por parte dos setores dos movimentos sociais, populares e sindicais. Contudo, se construía também um conjunto de resistência a essa política, mas uma resistência sem ter grandes instrumentos de mobilização e de organização. Ou seja, o quadro que se tinha era justamente um quadro de um grande conglomerado político finamente sincronizado, com suas colaterais no plano institucional e nos movimentos sociais, que garantia a efetivação desse projeto político que ocorria no Rio de Janeiro. Um projeto político que tinha sua vertente nas políticas públicas, que tinha sua vertente no plano econômico, que tinha sua vertente a sua face no plano ideológico, de cooptação da população, até porque, se nós recordarmos, algo que era muito vendido é que com o Rio de Janeiro sediando esses grandes eventos, esses grandes acontecimentos do plano internacional, toda a população ganharia, todo mundo poderia ser um empreendedor, todo mundo poderia lucrar com esse conjunto de eventos que aconteceriam no Rio de Janeiro, e tinha a face talvez mais cruel desse modelo de desenvolvimento, que era a face repressiva, que era justamente tentar impedir qualquer tipo de descontentamento,
tanto organizado quanto espontâneo, que se movesse ou se levantasse contra esse conjunto de políticas, né? E aí, justamente nesse sentido, que você tem no Rio de Janeiro uma militarização da segurança pública anterior, inclusive, a essa intervenção. E a presença militar no Rio de Janeiro, falando militar do ponto de vista Exército, das Forças Armadas, também já é anterior a essa atual intervenção. Quantas comunidades no Rio de Janeiro, por exemplo, já vivem sob a ocupação militar no Rio de Janeiro? Quantos setores do Rio de Janeiro já viviam sob a presença permanente dos militares aqui no Rio de Janeiro? Vários. Ou seja, essa política de militarização, ela é, inclusive, anterior a essa intervenção recente que nós estamos vivenciando atualmente. E, inclusive, durante a preparação da cidade para os grandes eventos, ou seja, em 2013, onde nós vivemos uma grande efervescência política e social, de mobilização no Rio de Janeiro, ou seja, o Rio de Janeiro já estava sobre a GLO, sobre a garantia da lei e ordem. Ou seja, já existia uma presença militar muito forte, muito permanente. Entendeu? O que nós estamos tendo agora foi justamente um desdobramento de uma política de intervenção que foi decretada pelo presidente Temer numa justificativa de conter o descontrole do crime no Rio de Janeiro, mas um descontrole que, se nós buscarmos os dados de vários departamentos, inclusive da área de segurança, nós vamos ver que os índices de violência e de criminalidade não estavam assim tão acima, ou em muitos casos até inferiores ao que poderia justificar essa intervenção militar aqui no Rio de Janeiro. Nós tivemos alguns eventos políticos que podem ter servido de gatilho para justificar essa intervenção. Nós tivemos aqui talvez um dos carnavais mais mobilizados politicamente dos últimos anos. E não apenas no ponto de vista formal, aí com o paralisia do Tuiuti e toda aquela, levando para a rede nacional uma crítica muito forte, inclusive a toda aquela lógica de protestos dirigidos pelo impeachment, mas também você tinha uma grande mobilização nas ruas. Diversos blocos de carnavais fazendo mobilizações, fazendo ações, movendo um conjunto grande da população. Ou seja, havia uma efervescência política muito forte no Rio de Janeiro. E numa quarta-feira de cinza, sintomática, veio o decreto da intervenção, sob a justificativa de combater esse aumento da criminalidade, que, por sua vez, foi bombardeado pela mídia o tempo todo, inclusive ampliando para além do que de fato acontecia a criminalidade do carnaval. Nós tínhamos imagens de arrastões, tínhamos imagens de gangues de Clóvis armados, que parecia coisa inclusive cinematográfica, parecia a cena saída do Batman, um monte de Clóvis com armas na mão. Ou seja, tentou-se criar uma justificativa e convencer a população de que essa seria uma solução. Por um outro lado, nós também temos, por parte do governo federal, e aí é preciso identificar que o governo federal é do mesmo grupo político do governo estadual, uma busca de socorrer esse governo em colapso do Rio de Janeiro, do PMDB. E outros elementos também. Essa intervenção, ela cumpre vários papéis. Talvez menos do que ela se propõe cumprir, que é a questão da segurança pública. Nós tivemos a questão de uma jogada de marketing também, eleitoral, uma tentativa de capturar um eleitorado dessa extrema-direita, que estava migrando aí para figuras como o deplorável Bolsonaro, e você faz uma jogada dessa justamente para demonstrar para esse eleitorado da extrema-direita de que esse governo também pode falar grosso, que esse governo também pode propor medidas mais agressivas, medidas mais incisivas como essa da intervenção. E essa intervenção, ela cumpre vários papéis no plano político, menos esse do qual ela se propôs, justamente fazer essa contenção no crime organizado no Rio de Janeiro. O quadro que nós temos a partir de então é uma cidade
por mais que essa intervenção ela não se materializa em uma ação direta do Exército em vários locais da cidade, é uma coisa muito mais na coordenação da segurança pública, mas nós temos agora uma população totalmente refém de uma militarização crescente, uma população que é refém em vários bairros do Rio de Janeiro, das milícias, que é refém do tráfico, e agora também refém de uma política de segurança pública que está sob uma intervenção federal, e cabe ressaltar que essa política de segurança pública que está sob intervenção, até pouquíssimo tempo atrás, era vendida como um modelo de segurança pública. Até pouco tempo atrás, era vendido que a política das UPPs era um modelo a ser exportado para várias cidades, para várias regiões do país. E é justamente esse modelo de política que agora está sob a intervenção. A questão que fica de pergunta é: resolve o problema do crime organizado, esse modelo de intervenção? O crime, ele diminuiu nesse último período sob intervenção? Os dados demonstram justamente o contrário. Demonstram que, inclusive, há um aumento dos crimes, um aumento da violência dos grupos criminosos, ou seja, essa intervenção ela já demonstra, desde partida, o seu fracasso como uma política de segurança pública. O que nos faz e nos joga uma demanda necessária, e aí para os setores da esquerda organizado, que é debater segurança pública sob uma perspectiva da esquerda. Essa pauta da segurança pública, ela não é monopólio e não pode ser monopólio da extrema-direita. Até porque, se nós nos omitirmos de debater segurança pública, quando o debate surge e nós temos que responder, nós vamos responder o que está sendo pautado pela direita e pela extrema-direita. E aí cabe os setores da esquerda se posicionarem. Agora, é anterior a isso a necessidade de nós, setores que pensam um conjunto de políticas públicas, políticas inclusivas, políticas com participação popular, debater que tipo de segurança pública ou que tipo de segurança nós vamos apresentar como uma alternativa à falência desse modelo de segurança pública, de combate às drogas. Que tipo de segurança nós vamos querer? Qual vai ser o formato que nós vamos debater de segurança? Ou nós vamos deixar somente que a extrema-direita, que bolsonaros da vida façam esse tipo de discussão? E aí é importante, ao debater a questão da segurança, percebermos qual o local que nós estamos falando. E aí nós estamos falando de uma cidade como o Rio de Janeiro, de uma região metropolitana como o Rio de Janeiro, onde nós temos diversas facções criminosas atuando, onde nós temos um crime organizado cada vez mais sofisticado, onde nós temos milícias que atuam em diversas áreas da sociedade, inclusive com seus colaterais institucionais. Nós tivemos recentemente a CPI das milícias no Rio de Janeiro, que demonstrou a ligação dessas organizações criminosas com o poder público. Inclusive, não apenas uma ligação de apoio, mas ela própria tendo seus representantes, deputados, vereadores, pessoas que participavam do poder público no Rio de Janeiro. E aí é nesse sentido, creio eu, que nós temos que aprofundar a discussão de que tipo de segurança nós vamos querer para o Rio de Janeiro como uma alternativa a essa intervenção e a essa política de segurança que vem sendo implementada aqui nos últimos anos. Se nós falamos que os UPPs não funcionam e não é o que nós queremos, o que nós vamos apresentar como alternativa? Se nós falamos que a intervenção militar não é a melhor alternativa, ou melhor falando, não é nem sequer uma alternativa para a segurança pública, qual é a alternativa que nós vamos construir? Eu acho que esse debate passa justamente por pensar numa desmilitarização da segurança pública. Esse é um dos elementos, que deve permear e ser um dos elementos iniciais dessa discussão. É a desmilitarização da segurança pública. Mas quando se fala de desmilitarização da segurança pública, não significa, por exemplo, acabar com as polícias, mas é justamente
criar uma nova lógica de policiamento, criar uma nova lógica de polícia, inclusive sob o controle da população, criar mecanismos que garantam que a população tenha uma intervenção e tenha poder sobre os órgãos de segurança e não se torne refém desses órgãos de segurança, que é o quadro, infelizmente, o qual nós estamos hoje inseridos, que é justamente esse, da população, ela é refém desse modelo de segurança pública, é refém desse aparato repressor do Estado. E nesse sentido, creio eu, que talvez seja um dos elementos que nós devemos utilizar como ponto de partida para debater qual a segurança pública que nós vamos querer. E esse debate perpassa por uma outra questão que hoje em dia não é tão polêmica assim nos setores da esquerda, mas que ainda é polêmica na sociedade. E aí, para cumprir o papel de vanguarda política nesses debates, nós não podemos nos colocar de maneira descolada do conjunto da sociedade, mas justamente propor e estabelecer pontes de diálogo, que é justamente o debate sobre as drogas. Esse debate está conectado diretamente ao debate sobre segurança, até porque uma das coisas que nós estamos vivenciando atualmente é justamente a falência da política de combate às drogas. E aí é necessário debater a questão das drogas na perspectiva não da segurança pública, mas na perspectiva de políticas sociais e inclusive na área da saúde. Países que avançaram na legislação sobre a questão da legalização das drogas, mas não é uma legalização das drogas apenas do tipo liberou, cada um usa o que quiser, mas o Estado assumindo o protagonismo sobre a discussão sobre o uso, sobre o controle, sobre a regulamentação das drogas, avançaram muito, inclusive na redução da criminalidade, e inclusive na redução do próprio consumo dessas drogas. E aí é importante debater que tipo de legalização, que tipo de regulamentação nós queremos. Particularmente eu defendo a legalização de todas as drogas. A legalização de todas as drogas. E não é descriminalização do uso. Porque a descriminalização do uso também tem um corte de classe. Porque possibilita que o usuário possa usar suas drogas, mas continua criminalizando o varejista do tráfico. E é um corte de classe, porque o varejista do tráfico, o vendedor do tráfico, quem é? É o pobre. Ou seja, a necessidade de discutir a legalização das drogas e o Estado assumindo o papel ativo na regulamentação e no controle dessas drogas, inclusive utilizando de política de desincentivo ao uso, de tratamento, de acolhimento para quem quer deixar o vício, coisa do gênero. Mas é preciso retirar isso da agenda da segurança pública, porque isso é algo que inclusive possibilitará um avanço nesse, abre aspas, combate às drogas, porque você tira um viés de financiamento do crime organizado, mas é apenas um dos viés, entendeu? Que hipocritamente é colocado como o principal, e aí é preciso debater um outro elemento, que é justamente o tráfico de armas e outros elementos que perpassam totalmente esses espaços, mas são alguns elementos, creio eu, que potencializam iniciarmos um debate, uma discussão sobre a segurança pública. A legalização das drogas é um desses elementos. A desmilitarização da segurança pública é outro desses elementos. Como vai superar essa desmilitarização? Aí é fundamental, é de extrema importância debater, inclusive com setores progressistas da segurança pública. Nós tivemos recentemente aqui no Rio de Janeiro um encontro extremamente importante, que foram de policiais antifascistas. Foi um encontro muito importante, onde se debateu justamente como você construir uma agenda de debate, de discussão com os setores da segurança. E, inclusive, debater com os setores das polícias, os setores da polícia militar, sobre, inclusive, a desmilitarização, o fim do estatuto militar dessas corporações, até porque é um debate que é acolhido no interior por setores da polícia. Ou seja, nós temos que debater com vários setores. Temos que debater com setores da segurança, mas, fundamentalmente, temos que debater
com a população que é refém dessa política de segurança pública. E aí a população mais refém, mais vulnerável, é justamente qual? A população que mora nas regiões criminalizadas pela segurança pública, que são justamente as comunidades populares, as favelas, os bairros da periferia, onde você tem uma intervenção da polícia, uma intervenção da segurança pública, partindo do pressuposto de que todos eles são potencialmente criminosos. Há uma criminalização dessas regiões. E é justamente nessas regiões que nós temos que levar o debate da segurança pública. E é justamente nessas regiões que nós temos que escutar qual é a opinião, qual é a proposta desses setores. É criar debate, é criar uma discussão que tenha como centro a população e não somente os órgãos institucionais do Estado. Essa é uma forma de você girar o polo gravitacional do debate do institucional para as ruas, para os bairros, para o local de vivência da população. Isso é uma das formas, creio eu, que poderá avançar sobre a questão da segurança pública. E aí, para concluir, essa intervenção militar que nós estamos vivendo na segurança pública do Rio de Janeiro já demonstrou, no seu ponto inicial, que ela não resolveu os problemas que nós vivemos da violência no Rio de Janeiro. A política de segurança pública vigente no Rio de Janeiro, que está sob intervenção, também demonstrou seu esgotamento. O crime organizado no Rio de Janeiro, em suas várias faces, tanto as facções criminosas, as milícias, demonstraram que estão muito mais sofisticadas, inclusive com suas colaterais dentro do poder público. Ou seja, em termos técnicos, deu merda. A questão é, ou muda tudo, ou nós vamos ficar refém dessa política e a população cada vez mais sofrendo as pressões dessa pretensa segurança pública. Obrigado. Agora quem vai falar é o Orlando. Ele é delegado da Polícia Civil e também integra o movimento dos policiais antifascistas. Bom dia a todas e a todos. Agradecer muito o convite para estar aqui no 21º Encontro Regional dos Estudantes de Medicina. Maria Luísa, obrigado, Maria Luísa, por esse contato. Cumprimentar o Heitor, a Irone, o Eduardo. E, bom, eu sou delegado de Polícia Civil no Rio de Janeiro há 18 anos e tenho tentado construir, dentro da minha atividade profissional, diálogos onde nós podemos tentar construir um projeto de segurança pública democrática para o nosso país. Nesses diálogos, eu participo de dois movimentos, um chamado LIB Brasil, é uma associação internacional formada por policiais em diversos países do mundo que são a favor da legalização da produção, do comércio e do consumo de todas as drogas. E depois desse primeiro passo de debate no campo progressista entre policiais, nós criamos há 4 anos um movimento nacional que são os policiais antifascismo, onde policiais do campo progressista tentam discutir a partir das bases da corporação policial, tanto da PM como da Polícia Civil, modelos de segurança desmilitarizados, a questão da legalização das drogas também entra, mas principalmente, que é um ponto básico para nós, que é a construção do policial como trabalhador. Porque nós entendemos que somente quando os policiais forem construídos como trabalhadores, eles poderão se identificar na luta dos demais trabalhadores, e serem reconhecidos pelos demais trabalhadores como trabalhadores. Isso é fundamental e a militarização da segurança pública vai justamente no sentido oposto. A militarização da segurança pública vai no sentido de desconstruir o policial como trabalhador. O policial é construído como soldado. Só para vocês terem uma ideia do que isso representa, recentemente o Supremo Tribunal Federal teve uma decisão por conta de um movimento
grevista no Rio Grande do Norte, dizendo que policiais estão proibidos de fazer greve, e aí ele se referia não só aos policiais militares, mas também aos policiais civis, porque comparava policiais a soldados. Evidentemente que soldados não podem fazer greve, imagina, no meio de uma guerra, greve de soldado. Mas o Estatuto Militar ele está sendo aplicado constantemente aos trabalhadores da segurança pública, descaracterizando esses profissionais como trabalhadores, e é nesse contexto que os policiais se colocam num campo de guerra e observam os setores da sociedade como seus inimigos. Essa que é a grande tragédia, ou seja, falar em desmilitarização da segurança pública é falar da construção do policial como trabalhador, para que a gente um dia possa ter um projeto de segurança democrática onde os policiais possam se identificar a serviço da população e não como cães ferozes do Estado. Então temos que mudar essa concepção. Talvez a Irone não acredite na possibilidade dessa mudança, mas nós temos que acreditar. Por quê? É impossível vivermos sem polícia. Não tem como. A polícia ela é criada junto com as cidades. Não existe um lugar do mundo que não tenha polícia desde que haja uma organização de uma cidade. Para um Estado nacional, é possível um Estado nacional sem exército. Mas não é possível um Estado nacional sem polícia. Até no Vaticano tem polícia. Tem a polícia do Vaticano. Então a polícia ela é criada para ter um olhar para dentro. O exército ele tem que ter um olhar para fora. Então quando se criam as cidades e que se tem um olhar para se controlar, fazer o controle da circulação de pessoas e bens no interior das cidades, a polícia é criada como uma necessidade. Bom, se não temos como fugir da polícia, nós precisamos discutir o modelo da polícia. Não deslegitimo o grito que vem das ruas, não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar. Não deslegitimo, acho legítimo, porque a rapaziada que está na rua nas manifestações, tomando tiro de bala de borracha, bomba de gás, spray de pimenta na cara, tem todo o direito de gritar, mas no campo político nós não podemos achar que a solução é acabar com a polícia. Então precisamos construir um modelo de polícia democrática. E a militarização da segurança pública é o que tende, é o maior entrave para a construção desse modelo democrático. É o maior entrave para a construção do policial como trabalhador. E isso nós temos que analisar do ponto de vista de uma genealogia, porque nós estamos falando da forma como as Forças Armadas e a própria polícia foram sendo construídas no nosso país. Ou seja, a militarização da segurança pública no nosso país refere-se a uma questão estrutural. Primeiro, a convocação das Forças Armadas para a resolução de conflitos internos remonta no nosso país à época do Império. Durante a regência imperial, você tinha revoltas, principalmente no norte do país, contra o governo imperial, e quem foi chamado para resolver essas revoltas foram as Forças Armadas. Balaiada, cabanagem. A balaiada, então, até hoje, o patrono do Exército Brasileiro é Duque de Caxias, conhecido como o pacificador. Aliás, quando vocês ouvirem a palavra pacificação no Brasil, arrepiem-se. Essa palavra é um terror no nosso país. Tudo foi pacificação. Canudos foi pacificação. Araguaia foi pacificação. O PP. Então, o Exército ele sempre foi chamado, desde a origem da sua formação, não para tomar conta do inimigo externo, mas para tomar conta de um inimigo que era construído internamente, um inimigo interno. Isso fez com que um general dos anos 90, eu esqueci o nome, pena que eu não trouxe a anotação, ele fizesse um discurso nos anos 80, um general brasileiro, dizendo que entre as funções do Exército estava proteger a nação dos
do estrangeiro e proteger a nação de si mesma. Repare, a ideia de proteger a nação de si mesma já nos aponta para a construção de um aparato militar cuja função primordial passa a ser a intervenção na ordem interna. Isso leva a catástrofes contestado. No contestado, as forças aéreas brasileiras, que ainda não tinha nem aeronáutica, eram forças aéreas do Exército, bombardearam população civil brasileira. Imagina, o nosso exército já jogou bombas contra a nossa população. Quer dizer, não estou contando novidade nenhuma, porque isso está na história. Mas esse poder moderador que alguns autores em ciência política indicam para essa função do exército, de fazer uma intervenção em momentos de crise, em momentos de sedição, de revolta, ele era pontual. O exército ia lá, Caxias ia lá na cidade do Maranhão, que leva o seu nome, porque Caxias, o nome dele é outro, é João, não sei das quantas. Mas ele recebe o nome de Duque de Caxias porque ele faz a pacificação da cidade de Caxias, no Maranhão. Ele chegava lá, resolvia, de que forma era resolvido sempre esses problemas de momentos de turbulência e convulsão política. Primeiro, uma conciliação entre os grupos dominantes, entre as elites, e uma violência extremada em relação às camadas populares. Na balaiada foi assim, havia os balaios eram formados por escravos foragidos, índios, artesãos, ralé. E havia uma aliança dos balaios com os bentibis, que eram liberais, que já se colocavam contra o governo imperial, vislumbrando a república. Quando Caxias é chamado para intervenção lá, é sarrafo nos balaios e anistia dos bentibis. Quando Caxias vai para Farroupilha, lá no sul, o discurso já muda, porque lá no norte, lá na intervenção da balaiada, Caxias chamava os balaios de criminosos, perigosos, bandidos. Quando chegou lá no sul, na Farroupilha, eles chamavam os proprietários de terra Caxias, sem documentos, de irmãos brasileiros. Precisamos nos unir contra o inimigo estrangeiro. Lá o inimigo era o Uruguai, era outro discurso. Então no Brasil sempre vigora o paradigma, e isso tem a ver com intervenções militares constantes de conciliação das elites e violência em relação ao povo. Esse é o histórico, mas os militares sempre pontualmente faziam a intervenção e devolviam o poder para os civis. Chegou na ditadura militar, acontece uma mudança de paradigma. Os militares fazem a intervenção na crise política, mas não devolvem o poder aos civis e ficam 21 anos. Nesses 21 anos, os militares tiveram a experiência de governo, de governar. E ao final dessa experiência vem mais um processo de anistia. Sabe quantas anistias o Brasil teve no período republicano? Eu me assustei com isso. 47. A última foi a de 79. Só que a anistia começa em 79, mas a anistia termina na Constituinte de 88. Processo de anistia. E na Constituinte de 88, os militares conseguem, através de um lobby fortíssimo, uma série de dispositivos constitucionais que autorizam os militares a se manterem na estrutura de poder do nosso país, que é o que nós estamos vivendo hoje, mas que se nós não fizermos um olhar para o que aconteceu na Constituinte de 88, nós não vamos compreender. Tudo isso que eu estou falando para você está muito esmiuçado, com nomes, com datas, com uma série de elementos que não dá para trazer aqui agora pelo tempo, já tem uma plaquinha levantada, mas num livro chamado O que Resta da Ditadura, é uma edição da Boitempo, que tem uma série de artigos, muito bom. Ali pelo menos tem 2 artigos que falam da continuidade das relações civis-militares pós-Constituinte de 88. E aí esses autores vão mostrar como que os militares organizaram um lobby na Constituinte para fazer prevalecer alguns interesses. O artigo 142 da Constituição Federal Brasileira é um terror. O artigo 142 diz expressamente, e é ele que fundamenta todas as intervenções GLO, de garantia de lei e ordem, diz que
cabe às Forças Armadas garantir a ordem interna para garantir o funcionamento dos poderes constituídos. Porra, é o poste mijando no cachorro. Não são as Forças Armadas que têm que garantir os poderes constituídos, são os poderes constituídos que têm que garantir, né, o exercício das Forças Armadas. Mas no artigo 142 nós temos um dispositivo onde um governante ou algum chefe de poder, ele pode solicitar o emprego das Forças Armadas para garantia de ordem. Que ordem é essa? Bom, recentemente nós temos aí, né, uma ordem que necessitava da prisão do Lula. Isso também é uma ordem, né? E quem sabe a intervenção militar no Rio de Janeiro, né, não tem relação com essa ordem. Entende o que eu estou falando? Quer dizer, hoje nós temos um dispositivo constitucional que autoriza, né, que militares sejam chamados para garantirem ordem, né, e essa ordem pode ser de qualquer natureza, que não está especificada, inclusive ordem política. A primeira intervenção pós-constituinte, já com o artigo 142 em vigor, resultou na morte de 2 operários na Companhia Siderúrgica Nacional em 1988. Uma greve na CSN, onde um juiz lá de primeira instância, na época podia, depois o Fernando Henrique Cardoso regulamentou o dispositivo de 142 e hoje não é qualquer magistrado que pode, hoje precisa ser, né, um chefe de poder, mas um juiz que estava ali chamou as Forças Armadas, mataram 3, eu errei na conta, foram 3 operários. De lá para cá, não teve um governo pós-constituinte de 88 que não tenha se utilizado, nenhum. Dilma, Lula, todos se utilizaram, né, desse dispositivo, chamando as Forças Armadas para fazer intervenções de diversas naturezas. No Rio de Janeiro, aqui na nossa cidade, os militares já estavam nas ruas desde o Pan-Americano e depois na Olimpíada, Copa do Mundo. Quer dizer, essa intervenção que nós estamos vivendo hoje, a intervenção chamada federal, que nós nomeamos de uma forma correta como intervenção federal militar, né, ela traz uma novidade também em relação a essas intervenções anteriores. O que está acontecendo hoje é uma intervenção militar nas polícias do Rio de Janeiro, porque o interventor, né, ele tem poderes de gerenciamento nas polícias. Se for ler o decreto, e eles ampliaram, além das polícias, o sistema prisional, penitenciário. Então é uma intervenção basicamente nas polícias. Ou seja, é um avanço na militarização da segurança pública que tem, né, diversas funções. Né? Tem a função política, né, que o Heitor colocou muito bem, da reorganização do MDB no Rio de Janeiro, tem a função, talvez, por que não, de garantir a decisão do STF, que já estava. Não foram os militares que pressionaram os ministros do STF a decidir contra o habeas corpus do Lula. Aquela decisão já estava pronta há muito tempo. Mas quando os militares, um dia antes, vêm a público, né, nas suas redes sociais, falarem que eles garantiriam a ordem da decisão do STF, o que eles estavam dizendo é o seguinte: é um plano simbólico. Nós estamos juntos. No Brasil, né, esse aspecto simbólico é importante. A toga bate continência para a farda. A toga bate continência para a farda. Então, nós estamos vivendo, né, um quadro de militarização que vai muito além